Então vamos lá. Estamos aí, né, com a responsabilidade de algumas orações bem importantes. E eu quero compartilhar essa experiência que tivemos lá em casa hoje. Vamos fazer o nosso devocional do dia, de manhã. E aí, como é Bíblia, eu pensei assim, eu não pensei seriamente nisso, mas eu estava muito tentado a dar aquela, abrir a Bíblia assim, Deus falar. Ah, Jesus! Mas aí, irmãos, eu caí com algumas pregações, não só minhas, mas de outros líderes aqui da casa. E aí eu achei interessante, até uma das que eu ministrei, mas não é o caso aqui, não vou mencioná-la, falou conosco, mas aí eu tenho aqui uma ministração, eu quero pegar apenas a primeira frase. Em 12 de fevereiro de 2023, o apóstolo João, dentro daquela sequência que nós estávamos falando de avivamento, quem lembra? Foi uma série, né, falando de avivamento e tal. E aí o apóstolo João falou uma frase assim, ele começou a ministração fazendo uma retrospectiva. Era fevereiro, né? Dia 12 de fevereiro de 2023. E ele falou assim: estamos debaixo de uma nuvem profética. E eu, uau! Deus está falando. Aí ele falou também assim: não podemos escorregar e sair de debaixo dessa nuvem profética. Precisamos ser compatíveis com o plano celestial. Aí ele fez uma pergunta provocativa: estamos sendo achados compatíveis? Aí eu peguei na mesma folhinha uma outra pregação. Eu granquei do apóstolo Alan no dia 24 de 2023. Naquela terrível série sobre o cruzamento profético, de quase 100 ministrações aí. Ele falou assim, eu não lembro aqui qual foi o número da série, realmente eu não anotei, só anotei a data. Segundo Reis capítulo 4, versículo 16, eu anotei assim, uma palavra profética. Ele disse assim, eu vou ler aqui na íntegra, tá? Mas eu vou ler o que me chamou a atenção, depois vou ressaltar isso. Ele diz assim, apesar da boa história de construção, existe um vácuo, uma enfermidade, igual a uma enfermidade, uma marca. Deus não é bom, aqui começou a me chamar a atenção, Deus não é bom em nos escolher. Deus disse algo a nosso respeito. Reconhecer Deus nos processos. Como isso é importante, irmãos? Reconhecer Deus em todos os processos que passamos. Situações mal resolvidas serão consertadas. E aí uma observação aqui na questão do cruzamento profético. Ele falou assim, são 3 tópicozinhos. Diz assim, nós preparamos para Deus. Primeiro tópico. Segundo, Deus irá preparar para nós. E o terceiro, precisamos estar preparados. Amém, irmãos? Então eu senti assim de compartilhar antes da palavra que o Senhor colocou no meu espírito, no meu coração, de compartilhar, né, as anotações que a gente tem. Deus, precisamos, irmãos, estar bem sensíveis à voz de Deus nesse tempo. Afinal de contas, irmãos, Deus fala. E eu creio, irmãos, que Ele fala todo dia conosco. Mesmo que a fala dele seja através de um momento de silêncio. Nós é que não prestamos atenção na voz de Deus. Nós é que muitas vezes estamos sobrecarregados de tanta coisa que nós ficamos sem condições de ouvi-lo. Amém? Deus, queridos, Jesus, Ele é o que te chocou, uma coisa que confrontou quando Jesus
no ministério terreno dele, uma das coisas que mais confrontou os religiosos, irmãos, foi em relação à questão do sábado. Os fariseus ficaram furiosos com Jesus, porque na cabeça deles Jesus quebrava o sábado, a lei. Só que eles não entenderam, queridos, que o sábado, na chegada do reino, na chegada da nova aliança em Cristo, o sábado não é mais, o nosso dia de descanso não é o sábado, não é o domingo, não é a segunda-feira, a sexta-feira, porque o descanso ele não é mais um dia. O descanso agora na nova aliança é uma pessoa, é Cristo, é Jesus o nosso descanso. E como, irmãos, nós precisamos entender isso? Porque se nós não conseguirmos entender que Jesus é o nosso descanso, não é um dia, muitas vezes nós nos programamos para um fim de semana de descanso e não conseguimos descansar. Muitas vezes a pessoa se programa por um período de férias e não consegue descansar. Isso é a prova, irmãos, de que o descanso é Cristo, é uma pessoa. Se nós estivermos nele, nós iremos desfrutar do verdadeiro descanso. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu faço essa pequena introdução porque, irmãos, o tema desse sermão, ele tem a ver com isso. E talvez seja algo até que está fora de moda, não está mais em voga hoje. O título desse sermão é Contemplando a Cristo e Sendo Transformado. Então eu quero... A palavra que o Senhor colocou no meu espírito, irmãos, é que nós precisamos a igreja, os filhos de Deus, nós precisamos de um aprofundamento contemplativo. Nós estamos num período em que falar disso aqui que nós vamos falar essa noite, irmãos, é fora da realidade do que está em moda hoje aí. Então, a minha oração é que o Senhor fale conosco. Tire você da correria, aquela correria que é pura força do seu braço. E que você entre nesse ano no descanso de Deus. E quando nós entramos no descanso de Deus, irmãos, uma coisa que vai fazer parte da nossa rotina se chama contemplação. Contemplá-lo. E nós vamos ver na Bíblia textos que se referem a isso. Então, abra comigo aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. E depois nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 18. Se por acaso tiver a versão aí do painel, do Data Show, a versão da Almeida Revista e Atualizada, a ARA, fica bem compatível aqui com a minha versão. Almeida Revista e Atualizada. João capítulo 1, quem achou, diga amém. Versículo 35 em diante diz assim: 2 discípulos de João Batista seguem Jesus. Tá? No dia seguinte estava João, esse aqui João é o Batista, tá? Outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Assiste, onde você mora? Respondeu-lhe: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então, irmãos, aqui eu trago uma palavra, não sei se todo mundo conhece,
Mas o outro discípulo, além de André, era o próprio João que escreveu o Evangelho. Era o próprio João que escreveu, o discípulo de Jesus, o apóstolo João, que escreveu. Esse era o outro discípulo. Um outro detalhe importante, irmãos, que nós precisamos aqui para que nós possamos ter uma consciência quando lermos o Evangelho de João, é que o Evangelho de João, irmãos, ele foi escrito na década de 80 depois de Cristo. Ele foi escrito ali entre o ano 80 e 85 depois de Cristo. O relacionamento de João, as coisas que ele escreve, todos nós sabemos que vai aí do ano 30 a 33 depois de Cristo. Então, uma das coisas que eu fico impactado, irmãos, e aqui, olha só o impacto. Eu quero que você grave isso. O impacto que tem a contemplação a Cristo. Ele teve essa experiência da vida com Deus, de se relacionar com Jesus, de vê-lo, ali no ano 30 e poucos depois de Cristo. E quando ele escreve, a experiência dele com Cristo foi tão forte, irmãos. O contemplar a Cristo foi tão forte que ele, lá na década de 80, ano 80, 85 depois de Cristo, é que ele vai escrever as experiências, ele vai relatar. Então tudo, apesar de 5, 6 décadas depois, aquilo ali está muito vivo dentro dele ainda, irmãos. Você tem medo? Tem coisas que nós vivemos no ano passado, nós nem lembramos mais, irmãos. Por quê? Por que será, irmãos? É porque não há mais devoção, irmãos. Não há mais chama, não há mais fogo em muitos de nós. Então ele traz os registros do Evangelho, das suas cartas. Ele escreveu muito provavelmente em Éfeso, o Evangelho de João. Mas o que eu chamo a atenção, o porquê, irmãos? Porque, vamos ler outro texto lá de 2 Coríntios, capítulo 3. E aí eu retomo aqui. Os dois textos casam um com o outro. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor do Espírito. O poder que tem a contemplação, irmãos. Então, irmãos, a revelação pelo Espírito que João teve do Cordeiro de Deus, irmãos, mudou para sempre a sua vida. Impactou João, irmãos. A visão, a glória de Cristo, o ver ele, a partir daquele momento que João Batista disse, esse é o Cordeiro. Quando João, aí o apóstolo João, bateu o olho em Jesus, a vida dele nunca mais foi a mesma, irmãos. Foi amor à primeira vista. Então, irmãos, ele, a partir de então, observou e seguiu o Cordeiro. E através dessa atitude foi obtendo uma revelação progressiva do Filho de Deus. Quanto mais João olhava para Jesus, mais ele enxergava o Cristo em Jesus. E automaticamente ele ia sendo transformado de glória em glória, irmãos. Eu quero ressaltar, o Evangelho necessariamente deve produzir transformação em nós. Amém? Irmãos, o Evangelho é algo poderoso, irmãos. O Evangelho, o objetivo do Evangelho é transformar a nossa vida. Nós já sabemos disso, falamos outrora disso que eu vou mencionar aqui, mas é bom reforçar. Deus não nos chamou, ou Deus não quer pegar a nossa vida
e consertá-la. Não. Ele quer nos dar uma nova vida em Cristo. Ele não quer melhorar a nossa fachada. Não. Ele quer construir algo novo em nós. Deus não é Deus dos puxadinhos. Deus não é Deus dos remendos velhos. Não. É nos fazer uma nova criação nele. Então, a questão da contemplação, irmãos, quanto mais eu contemplo ele, mais eu sou transformado na sua imagem. Nós vimos o texto aqui que Paulo escreveu. Transformados de glória em glória. Não podemos mais simplesmente sermos da igreja. Ah, eu sou da igreja. Não, irmãos. Devemos ser a igreja. Somos a igreja viva. A igreja viva, irmãos. Dentro dessa igreja, a vida de Cristo deve pulsar em nós. Quanto mais ele olhava o Cordeiro, mais ele enxergava o Cristo. O desejo, a paixão que havia dentro do coração do apóstolo João fez com que ele recebesse mais e mais da revelação do Cristo na vida dele. E aqui, irmãos, eu escrevendo, eu entendi assim que João, se pegar começo, meio e fim da vida do apóstolo João, ele é a figura perfeita de uma igreja que atingiu a maturidade. Gálatas 1,16. Paulo vai dizer que aprove Deus revelar o seu Filho nele. Amém? Primeiro estágio, o começo de tudo, o Cristo que se revela, o Cristo revelado. O segundo, o meio do caminho, Gálatas 2,20. Estou crucificado com Cristo, porém não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O segundo estágio dessa caminhada de maturidade é o Cristo vivendo a minha vida através de mim. É quando as pessoas olharem para nós, elas possam, irmãos, enxergar aspectos de Cristo em nós e através de nós. Bondade, generosidade, perdão, misericórdia, graça, amor. Eu nem tenho anotado aqui, irmãos, o texto que eu vou mencionar para vocês. Eu estou lendo na minha leitura já do ano, eu estou lendo João. Estou no Evangelho de João. E Jesus diz assim, o intérprete da lei. 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tá? E amai-vos uns aos outros. Novo mandamento nos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí eu parei. Senhor, o senhor quer falar alguma coisa comigo aqui? Fui para os comentários bíblicos, aqui, lá, estudando. E a coisa que mais me chocou, que eu nunca tinha entendido ali, nunca tinha percebido esse detalhe na palavra, irmãos. Quando Deus diz assim para a igreja, para nós, diz assim: amai-vos uns aos outros, não é para eu amar você com o meu amor. Não é para eu amar você com o meu padrão de amor, mas ele disse: amai-vos uns aos outros como padrão. Esse é o modelo. Como eu vos amei. Isso é primeiro, irmãos. Então, quanto mais nós o contemplarmos, mais, irmãos, nós vamos ver esse Cristo vivendo em nós, vivendo através de nós, irmãos. Agora, o objetivo, eu creio que de uma plenitude, é Gálatas 4,19. Paulo vai dizer: filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Aí, irmãos, só um detalhe que enriquece aqui em termos de conhecimento, é que essa palavra formado, irmãos, é a palavra no grego morfo.
Essa palavra dá origem a morfoses. E agora vocês vão entender o que quer dizer o Cristo formado. Morfoses, morfo, quer dizer transformação. Deus quer ver esse Filho deles transformando a nossa vida, tomando forma em nós. É sermos transformados de glória em glória na sua imagem, irmãos. Para que nós, através de nós, resplandeça o Evangelho da glória de Deus. Bem, a pergunta é: como nós estamos nesse processo, irmãos? De contemplação, de devoção. Nós vamos chegar aqui num detalhe bem interessante, irmãos, da palavra que o Senhor me deu, para entender, para nos situar que mundo nós estamos vivendo. E aqui, irmãos, eu menciono algumas coisas sobre maturidade para ajudá-los aí, aqueles que precisam. O que é maturidade? Alguns conceitos. O primeiro deles, maturidade, irmãos, é o desenvolvimento do caráter de Cristo em mim e através de mim. Isso é maturidade. É essa vida que eu carrego crescer em mim. Carregamos uma vida. Carregamos vida, palavra, profecia. Isso precisa crescer em nós. Carregamos esse Deus dentro de nós. Ou ainda, maturidade é a resposta que damos a tudo aquilo que Deus já nos deu. Ela é proporcional. Deus, como Pai, espera uma resposta madura de um filho que já o conhece há um determinado tempo. Amém? Então, é a resposta que damos a tudo aquilo que Deus já nos deu. Ela é proporcional. Deus, como Pai, espera uma resposta madura de um filho que já o conhece há um determinado tempo. Deus é justo, irmãos. Ele não é injusto. Jamais Ele vai cobrar de alguém que é novo na fé. Jamais Ele vai cobrar de alguém algo que essa pessoa não possa entregar, não possa dar. Mas para nós, irmãos, que já estamos, aí muitos de nós, estamos já num determinado tempo de caminhada com Deus, 10, 15, 20, 30 anos de fé, irmãos, de nós, Deus vai exigir essa maturidade. Ele vai traçar um paralelo, ele vai fazer esse espelhamento. Não, filho, aqui você não tem mais isso. Não dá mais. Esse seu pecado eu posso tolerar de outros. Tolerar, né? Por favor, não confunda aí. Mas você já está um tempo na caminhada que você não pode mais praticar isso. De você, eu exijo um outro comportamento. Então, irmãos, quando Jesus, lá em Mateus capítulo 5, ele vai dizer assim, no versículo 48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, que está nos céus. Essa palavra perfeito, irmãos, no grego é teleios. Tá? E essa palavra teleios, no grego, os gregos têm um conceito de maturidade, irmãos. Eu vou ler aqui para vocês. Segundo os gregos, é quando se atinge o máximo de suas potencialidades para as quais você foi criado. Eu achei isso tremendo. Porque você pode olhar para dentro de você. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado aí. Tem potencialidades para as quais Deus criou você. Deus deu a você habilidades. Deus deu a você uma natureza celestial. Nós só precisamos desenvolvê-las. Então, quando você atinge o máximo de suas potencialidades para as quais você foi criado. Eu comento muito com a Érica algumas coisas que eu leio dos estudos. E eu li aquele autor, o Viktor Frankl, ele tem uma frase em um dos livros dele que eu achei muito tremenda. O Viktor Frankl diz assim: se você
não descobriu ainda a missão da sua vida, a partir de agora você tem uma: descobrir. Todos nós aqui, irmãos, temos potencialidades. É que muitos de nós ainda preferimos ficar confortavelmente sentados numa cadeira. Mas não foi para isso que Deus nos criou. Deus quer usar você no Evangelho. Deus quer usar você para que você reflita a imagem de Jesus na terra. Bem, irmãos, então, maturidade é ser pleno, completo, isso é ser maduro. O parâmetro, a medida, é o quanto temos da vida de Jesus em nós. Quanto mais você tem dele, mais maduro você se torna. Quanto mais você come dele, do pão da vida, mais parecido com ele você vai se tornar. Apocalipse capítulo 11. Vamos ler. Apocalipse 11, versículo 1. O mesmo apóstolo João, agora quase no finalzinho aí do primeiro século, 95, 96, depois de Cristo, ele vai escrever Apocalipse e ele tem a visão aqui, ele diz assim, capítulo 11, foi-me dado um caniço, uma vara, semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Irmãos, Cristo é a vara de medir de Deus. Ele é o modelo. Jesus é o nosso modelo. Ele é o modelo de maturidade. Por isso que quanto mais nós tivermos relacionamento com Ele, irmãos, diário, nós vamos entrar na questão da contemplação, irmãos, mais ainda profundamente. Porque eu entendo, irmãos, que você vai perceber que tudo coopera para que não contemplemos o Senhor. Tudo coopera. Tudo. Porque contemplação exige tempo. Aí eu vou só mencionar aqui, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo vai dizer, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Para ganhar tempo. Então, o parâmetro, a medida, nunca será o que eu faço. Nunca será o que eu faço, mas sempre o que eu sou nele. Vou repetir, o parâmetro, a medida, nunca será o que eu faço, mas sempre o que eu sou nele, o que somos nele. E aí, irmãos, você pode abrir a sua Bíblia e pode colocar o texto no quadro, aí no Data Show, é Gênesis 3, versículo 8. Gênesis 3, 8, vocês sabem, eles são conhecedores, o homem aqui já havia caído, desobedeceram a Deus. E olha que interessante, irmãos. Versículo 8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, repita comigo assim, por entre as árvores do jardim. Eu faço uma pergunta para vocês que são extremamente inteligentes. Aonde a mulher e o homem se esconderam depois do pecado? Aonde? Atrás das árvores. E diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava a noite de medo e me escondi. No versículo 7, diz assim, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Uma coisa interessante aqui, irmãos, é que no Éden, Deus, na viração do dia, Deus descia do céu para se relacionar com esse casal. Ele
O homem disse aqui, a Bíblia diz que o homem ouvia os passos do Senhor andando, descendo na terra e andando em direção àquele casal. E quando ele chega lá, ou toda vez que ele chegava lá, irmãos, no jardim, a pergunta de Deus nunca foi: o que você está fazendo da vida? O que você fez para mim? Você fez isso? Você fez aquilo? Não. A pergunta de Deus é: aonde você está? E isso, irmãos, definitivamente aponta para relacionamento, comunhão. Deus não está, irmãos, me perdoe aqui o exagero, a palavra, mas Deus não está nem aí com o que você está fazendo. É claro que temos que fazer, mas a prioridade, irmãos, é Ele, primeiro Ele. Porque nós não podemos fazer nada sem Ele, irmãos. Aí o Senhor pergunta: onde você está? E não o que você está fazendo. E um detalhe interessante, irmãos. Deus plantou naquele jardim, irmãos, nós não sabemos, só na eternidade vamos saber. Mas é que fica muito foco. Se você ler direitinho Gênesis 2, o foco está muito nas duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, irmãos, tinha centenas de árvores. Tinha muitas outras árvores lá. E essas árvores eram para o desfrute do homem. Era para o deleite de Deus, irmãos. E aquilo que era para ser um deleite, agora se torna motivo de vergonha para o homem. O homem vai se esconder atrás das árvores, que era para alimentá-lo, satisfazê-lo. E agora ele se esconde justamente atrás de uma árvore. Ali, irmãos, o homem, a primeira coisa que ele faz, ele pega folhas e ele coloca folhas nele e na mulher. Olha que coisa interessante, ele já coloca uma separação, um obstáculo entre ele e a esposa. Já não é mais a mesma coisa deles chegarem juntos. Agora tem uma folha protegendo, separando eles. E outra coisa, aquelas folhas já é um sinal agora que há uma separação entre eles e Deus. O pecado separou o homem e a mulher de Deus. Separou a humanidade de Deus, irmãos. Que coisa, irmãos. Por isso, irmãos, que eu afirmo que igreja cheia não é sinônimo que ela esteja cheia de Cristo. Como eu mencionei com muito temor, naquele livro que eu escrevi, o segundo, Capturados pela Visão Celestial, tem uma parte lá que eu falo que igreja, para ser igreja, tem que ter Cristo nela. Pode ter placa de igreja, nome de igreja, música de igreja, dança de igreja, luzinha de igreja, fumacinha de igreja, mas se não tiver Cristo, não é igreja. A igreja só é igreja quando o cabeça está nela. E graças a Deus que podemos dizer: nós somos igreja aqui. De uns tempos para cá, temos fumacinha, temos a luzinha, mas já começamos com cabeça no nosso meio. Então agora podemos ter. Então, irmãos, a igreja cheia não é sinônimo que ela esteja cheia de Jesus, com o seu caráter refletido na vida das pessoas. É isso, irmãos. É isso. O caráter de Cristo refletido em nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Aí eu cito aqui, irmãos, duas frases de um personagem do século passado, muito famoso. Ele disse assim, duas frases dele: eu seria cristão. Ele disse bem assim, eu seria cristão, sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Primeira frase. Segunda frase dele: eu creio no Cristo que vocês pregam, eu só não creio no cristianismo que vocês vivem. Frase de Mahatma Gandhi. Então, irmãos, a igreja cheia é a que está cheia da glória de Deus, que é o seu Filho.
é aquela que Jesus está aqui dentro, irmãos. Está fervendo, está queimando o nosso coração. A falta de conhecimento de Deus não permite, muitas vezes, irmãos, uma vida de maturidade espiritual. Muitos ainda possuem uma ideia infantil de Deus, uma visão de Deus como o único objetivo de benefícios próximos, ou seja, o que Ele pode me dar. Isso tem atrapalhado muito. Infelizmente, em muitos lugares, a única coisa que é impulsionado, incentivado é isso. Venha atrás da sua bênção. Nós não precisamos, irmãos, nada de fora, porque já carregamos tudo dentro. Nós não precisamos de nada fora, está tudo dentro. Jesus não falou? O reino de Deus está dentro de vós. E não só o reino, mas o rei desse reino está dentro de nós. Uma outra coisa, irmãos, é que, já falamos aqui, Deus ele não responde necessidades. Deus responde propósitos. Se Deus respondesse necessidades, irmãos, já falei isso, talvez a África seria um dos países mais prósperos do planeta. Porque lá tem bastante necessidade. É importante entender que a nossa vida precisa ter esse propósito em Deus, nele. Deus nos chamou com um propósito, irmãos, bem estabelecido. E aqui, irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia aí no Evangelho, no Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14 em diante. A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia e o problema da falsa ilusão. Versículo 14 do capítulo 3 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele, e ele comigo. O problema, irmãos, para mim, assim, o que mais me choca nesse texto, é que eles pensavam que estavam indo bem. Eles pensam que Cristo está dentro, mas Cristo está do lado de fora daquela igreja. O texto é bem claro. Jesus está do lado de fora, irmãos, da igreja. Essa é uma carta endereçada à igreja. E nessa igreja, Jesus está do lado de fora. Você já parou para pensar nisso? Eles pensam que são diferentes, que são quentes, mas são mornos. Pensam que a sua prosperidade veio de Deus. Pensam que já tem tudo, só não tem a Cristo, que é o verdadeiro tudo. Precisamos, irmãos, urgentemente, voltarmos a ser uma igreja contemplativa. E isso requer, como eu falei há pouco tempo atrás, requer tempo em sua presença. Coloca para nós agora o Salmos 19, versículo 14.
Abra aí sua Bíblia, leia aqui. Olha o que disse o salmista, irmãos. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação. Irmãos, uma vez conversando com o apóstolo João aqui, eu estava conversando com ele, algo muito tremendo, irmãos, coisa só a gente, até para refletir, para fazer reflexões, requer tempo. E nós compartilhamos, ele compartilhou algo, eu compartilhei, eu estava o ano passado estudando uma disciplina na Faculdade de História sobre os povos do Oriente. Japão, China, Índia, o Império Otomano, enfim. E aí eu compartilhava com o apóstolo João uma coisa, baseado no que ele compartilhou, e falou assim: Gustavo, como que pode? Qual é a explicação? Como que pode nós sairmos de um ambiente tão denso espiritualmente, tão profundo com a presença de Deus, e logo ali a gente já age de forma natural, já age de forma carnal, já sai xingando no trânsito, já briga com a esposa, já chuta o cachorro. Assim, há minutos atrás a pessoa estava num ambiente de glória. E de repente ela está ali, agindo naturalmente. Aí falando do livro, eu compartilhei com ele. Estudando os povos orientais, irmãos, essa palavrinha aqui, ó, meditação, ela é extremamente importante para eles. Por quê? Porque os discípulos dos mestres, eles recebem o ensinamento e eles vivem o seu dia a dia mais ou menos assim. Mais ou menos assim, eu vou explicar. Eles recebem o ensinamento que devem ser bondosos, estender a mão. Ele passa o dia inteiro meditando naquilo. Eu preciso ser bondoso, eu preciso estender a mão. E ele vai viver o seu dia e aproveitando todas as oportunidades de colocar em prática. Então os povos do Oriente, eles são assim. E essa questão da meditação, o Ocidente tem meio que um ranço disso, dessa palavra. Mas a Bíblia não. Irmãos, esse foi só um versículo, tem muitos outros, principalmente em Salmos. Porque Davi era um ser, ele era um jovem contemplativo. Davi era um homem, um rei contemplativo. Então, irmãos, talvez o segredo para que possamos colocar aquilo que ouvimos em prática seja meditar, contemplar, praticar o que Deus está, é realmente inculcar, é realmente fazer impregnar. Não, eu vou pegar essa palavra aqui e essa palavra é a que eu vou viver essa semana. Eu não quero outras, deixa eu viver essa. Irmãos, eu não sei qual a sua opinião, mas, irmãos, é uma palavra atrás da outra. E a gente ainda nem deu conta, talvez, de cumprir aquelas que eu falei aqui no início da administração, que eu estava recapitulando de início do ano de 2023. Então, irmãos, meditação exige contemplação. E contemplação exige tempo. Por isso, irmãos, eu vou falar aqui o que muitos pregadores aí, conceituados no Brasil, falam. Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, essa galera toda em Podemos, a igreja brasileira, o índice dela, em termos de Bíblia, é muito raro. Tem gente que está há 10 anos na igreja e nunca leu a Bíblia uma vez. Bem, irmãos, meditação exige contemplação e contemplação exige tempo. E aqui eu quero trazer um trecho de um livro de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han.
Ele é um dos filósofos agora desse tempo aí, um cara bem conceituado. Eu comprei um livrinho dele, eu até indico para você ler, chamado A Sociedade do Cansaço. E nesse livro, eu li algo que me chamou muita atenção. Ele vai falar o seguinte, ele vai fazer um comparativo de sociedade, a do século passado e a desse. Preste atenção. A sociedade do século XXI, a que nós estamos, ela não é mais a sociedade disciplinar do século passado, feita de hospitais, fábricas, presídios e quartéis, que é a sociedade lá do Foucault. Quem não conhece o Foucault, ele é um filósofo e historiador aí, que ele os conteúdos dele é usado nas faculdades em geral. Tá? Foucault, o nome dele. Michel Foucault. Então, o Byung Chul Han está dizendo o seguinte: a sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, feita de hospitais, fábricas, presídios e quartéis, mas uma sociedade de desempenho. Escute essa. A sociedade em que vivemos é uma sociedade de desempenho, composta por sujeitos de desempenho e produção. Aí ele vai falar que é repleto de academias, aeroportos, shoppings, bancos, laboratórios genéticos, prédios altíssimos comerciais. E aí, irmãos, ele vai dizer que esse tipo de sociedade em que vivemos é totalmente contrário à contemplação. Nós vivemos numa sociedade que é totalmente contrária à contemplação. Irmãos, vamos pegar agora, vamos trazer bem para perto. Eu até deixei o celular ali. Mas nos nossos celulares aí chegou uma atualização, já faz acho que um ano, que é a atualização da velocidade do áudio e a velocidade dos vídeos do YouTube. Amém ou não? Irmãos, vamos ser sinceros. Vou eu escutar uma palavra do apóstolo Alan no YouTube, eu vou lá e coloco na velocidade de 1,25 e 50. Irmãos, eu até posso fazer isso, não faço, tá? Mas eu posso até fazer, mas eu faço uma pergunta provocativa para nós nessa noite. O que você vai tirar de uma pregação assim? Acabou, assistiu. E aí, Gustavo, você assistiu? Assisti. Na velocidade de 1,75. Irmãos, o áudio, velocidade 1,5. Irmãos, isso, para nós igreja, nós temos que refletir sobre isso, irmãos. Tudo coopera para que a gente corra, não tenha esse tempo de contemplação, não tenha vida com Deus, irmãos. Não, a gente não consegue parar. Muitos não conseguem parar. Se você pegar e abençoar um casal aqui da igreja, eu vou levar com tudo pago vocês para uma ilha paradisíaca. Vocês vão ficar aqui 7 dias, só curtindo. Eu garanto para você que no segundo dia a pessoa diz assim: ó, pelo amor de Deus, apóstolo, leva nós de volta. Não tem nada para fazer aqui, não tem nada. Como não tem nada, gente? Tem o céu para contemplar, tem o sol, tem as estrelas, tem o mar, tem a criação de Deus, tem o Senhor. Mas nós não conseguimos, irmãos. Isso são coisas que a sociedade em que vivemos, ela conspira, irmãos, para que a gente não consiga assistir uma pregação edificante na velocidade normal, irmãos. E aí se perde muita coisa. Os irmãos sabem aqui, muitos sabem. Mas, irmãos, eu vou compartilhar, isso aqui não estava no Espírito, eu vou compartilhar essa experiência. O período, irmãos, que eu mais cresci com o Senhor e na palavra do Senhor, irmãos, foi a partir do ano de 2018. Recente, irmãos. Recente. Eu vinha de uma igreja batista, que era uma igreja da palavra. Mas, irmãos, a partir de 2018, Deus virou uma chave em mim. Eu estava trabalhando ainda na Ford ali. E eu pegava os vídeos de pregação
da escola que nós fazíamos, lá de Mogi. Pegava os vídeos da escola, a escola Edificando a Casa, as duas escolas que nós fazíamos na época. Irmãos, um vídeo de pregação de 1h40, 1h50, 2 horas. Sabe em quantas horas esse vídeo se tornava na minha mão estudando? Irmãos, eu falo aqui diante de Deus, 5 horas, 6 horas. Eu estava escutando, fonezinho, caderno e caneta. Vamos lá, play, pá. Logo, pá, pausa. Tremendo. Olhava o texto, anotava o texto, soltava. Tremendo, pá, volta. Nossa, isso aqui eu não posso deixar de escrever, não. Irmãos, eu tenho 5 cadernos cheios de estudo. 5. Só que, irmãos, requer tempo. Um vídeo de 1h30 se transformava em 4, 5, 6 horas. Escrevendo palavra por palavra. Só as pérolas. Dedicação, irmãos. Tem que pagar o preço, irmãos. Tem jeito. Bem, repito, a sociedade em que vivemos é totalmente contrária à contemplação. A resposta de Deus para nós, igreja, sempre será o seu filho. A resposta de Deus para o mundo é a sua igreja, que é a expressão do seu reino na terra. E aqui, irmãos, eu vou entrar na reta final aqui, João 15. Todo mundo sabe, né? De cabeça aí, João 15. O texto mais conhecido, mas diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sempre gosto de mencionar, irmãos, que aqui nessa videira, quando você olha ela, a videira é a raiz, o tronco, os ramos, os brotos, os frutos. Cristo é toda a videira. Se nós estivermos ligados nele, conectados nele, recebendo da sua vida, irmãos, quando as pessoas olharem para nós, quando as pessoas olharem para essa videira que é a igreja, eles não vão enxergar indivíduos, eles vão enxergar Cristo em nós. Cristo, porque Cristo é toda a videira. Quando se olha para essa videira, se enxerga apenas uma pessoa, Cristo. O segredo é permanecer nele. Nossa vida não se resume apenas, irmãos, em tentar vencer o pecado. Escute isso aqui. A nossa vida não se resume em tentar vencer o pecado. Eu vou explicar. O que nós precisamos fazer, Vande, é nos encher daquele que venceu o pecado. Às vezes nós, não vou dizer que perdemos tempo, mas a gente está lutando a luta errada. Se eu me encher de Cristo, nada vai me faltar. Se eu me encher de Cristo, eu não vou ter vontade de pecar. Eu não vou dar chance para as raposinhas. Eu não vou dar chance para a mosca na obra do perfumista, lá de Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Se eu me encho dele, essa é a luta que eu tenho que ter, me encher dele. Irmãos, como que eu me encho de Jesus? Irmãos, isso é mais velho do que tudo que a gente conhece. Se encher de Deus, se encher de Cristo, se encher do Espírito. Irmãos, está fundamentado em vida de oração, vida de palavra, vida de jejum, vida de consagração, irmãos. É em cima desses fundamentos, desses pilares. Gustavo, qual é o segredo para eu ser cheio de Deus? Não há segredo. Porque o segredo é que eu carrego alguém aqui dentro, Cristo aqui dentro. Ele precisa crescer. João capítulo 3, versículo 30. Convém que ele cresça
o Cristo, e eu diminua, o meu ego, o meu velho homem. Convém que ele cresça. Esse ele, irmãos, é Cristo cresça. E eu diminua. Eu falava recentemente com uma pastora amiga, e eu falei para ela assim, ó, a gente tem que tomar cuidado, porque o eu, você não converte o eu. Você crucifica o eu. Tem uma frase do Martinho Lutero, eu lembrei agora, vou ver se eu consigo ler contigo. Ele diz assim, afoguei o velho homem nas águas do batismo. Porém, eu descobri que o velho homem sabia nadar, e agora eu tenho que matá-lo todo dia. Irmãos, quando as pessoas olharem para nós, irmãos, escute só, elas têm que enxergar Cristo em nós. E o nosso eu crucificado. Convém que ele cresça e eu diminua. Por isso, irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. Tudo, já dizia, se eu não me engano, é João Calvino. Calvino disse algo tremendo, irmãos, eu anotei esses dias. Tudo aquilo que vocês olharem de bom em mim é Cristo. E tudo que vocês olharem de mal e bom em mim, velho, sou eu mesmo. Tem desculpa, não tem outro termo. Tudo que você olhar de bom em mim é Cristo. Tudo. Não tem nada de mim. Mas tudo de mal, tudo de ruim, de atravessado, que você olhar em mim, sou eu mesmo. Convém que ele cresça e eu diminua. Precisamos que toda a nossa vida seja guiada pelo Espírito. Que os nossos pensamentos todos sejam repletos e recheados da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Como diz o texto de Filipenses 4:8, coloca para nós aí, e só falta 2 coisinhas aqui e eu encerro. Irmãos, isso aqui Deus me deu, eu estava aqui no Oranona, em consagração, em jejum, num dos dias da semana, eu estou orando, meditando. Isso aqui, irmãos, não é meu, esse entendimento aqui foi o Senhor que me deu, baseado em Filipenses 4:8. Então, vou repetir, que os nossos pensamentos todos sejam repletos e recheados da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, como diz o texto de Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, ou em outras traduções, o que é puro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Aí eu anotei assim, irmãos, ó, segundo o que o Espírito me deu. Tudo que é respeitável, Cristo é respeitável. Tudo que é justo, Cristo é justo. Tudo que é puro, Cristo é puro e santo. Tudo que é amável, Cristo é amor. Tudo que é de boa fama, Cristo é a nossa celebridade, a nossa glória. Seja isso o Cristo que ocupe o vosso pensamento. Nossa mente deve estar a serviço da eternidade, irmãos. Amém? A nossa mente e o nosso coração deve estar a serviço da eternidade. Irmãos, como dizia C.S. Lewis, ele disse, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. O nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, irmãos, precisa estar conectada com o alto. Que Cristo ocupe o nosso pensamento, que Ele seja o nosso pensamento, irmãos. E aí eu finalizo baseado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao 49. Eu encerro com esse texto. É que, na verdade, nós estamos numa grande encruzilhada, irmãos. Coloca o texto aí, 1 Coríntios 15, 45 em diante. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito algo vivente, o último Adão em espírito vivificante.
Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E aqui, irmãos, eu finalizo dizendo o seguinte: estamos numa grande encruzilhada. Ou vivemos a nossa vida no primeiro Adão, e este é limitado, falido e extremamente terreno. E outra coisa, ele é guiado pelas suas emoções e pelas suas vontades. E isso é viver no primeiro Adão. Ou nós decidimos viver a vida do último Adão, que é Cristo. Este é ilimitado, pois ele é celestial. Este é um homem de fé. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Então, irmãos, nós estamos diante desse momento importante, irmãos. Eu não sei o que você vai fazer com a sua estrutura de vida nesse ano de 2024. Mas, irmãos, lembram que em 2023 o Senhor começou a falar conosco. Deus está dizendo para subir o nível da oração. Deus está dizendo que tem que subir o nível da consagração, do jejum, da devoção. Tem que subir o nível da leitura da palavra. Irmãos, ainda há tempo. Nós precisamos contemplar, irmãos. Contemplar. Que a nossa vida, que os teus, talvez o que você vai ter disponível seja 30 minutos por dia para contemplar. Mas contemple, irmãos. Desliga o celular. Desliga. Fecha a porta do teu quarto e vai para a presença do Senhor. Irmãos, o Evangelho é tão simples que eu chego à conclusão é que nós que complicamos, irmãos. Como que eu faço para a minha vida romper? Como que eu faço para desfrutar daquilo que Deus tem anunciado à minha casa? Eu preciso me manter, irmãos, no lugar alto. Eu preciso me manter nos lugares celestiais em Cristo. Foi para esse lugar que Deus nos chamou, irmãos. Foi para viver uma vida a partir desse patamar. Que as nossas ações, reações, atitudes não sejam mais baseadas no primeiro Adão, que explode, que vai lá, coloca o pé na porta, que resolve tudo de forma bruta. Não, irmãos. Mas que quando as pessoas olharem para nós, elas enxerguem Cristo através de nós, irmãos. E há algum tempo atrás eu falava, irmãos, essa realidade da centralidade de Cristo, do novo pacto, irmãos, foi tão tremenda quando chegou para nós em 2018, irmãos. Tão tremenda. Mas depois de passar alguns anos, irmãos, nós estamos hoje numa outra fase. Nós passamos por um outro estágio, que não é mais sobre saber sobre Ele, mas é viver com Ele. Saber sobre Ele, muitos de nós aqui já sabemos. Quantas vezes, né, Stephanie? Já ministramos ali, quadro para cá, quadro para lá, centralidade, reino dos sacerdotes, novo pacto, aliança, um monte de coisa. O que nós precisamos agora é Cristo, eu preciso deixar Cristo viver a minha vida. Você que está aqui nessa noite, você precisa dar uma chance para Jesus viver a sua vida. Talvez seja isso, irmãos. Nós precisamos, como igreja, deixar Jesus viver a nossa vida. Gênesis capítulo 5, versículo 23. Enoque andou com Deus e agradou a Deus e já não era. Já não era, irmãos. Nós temos que andar com Deus de tal maneira, irmãos, que talvez tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que somos, nada mais vai valer. Você já não é, porque você é meu.
Não importa se você é engenheiro, se você é professor, se você é isso ou aquilo. Não, para nós, é claro que não vamos deixar de fazer essas coisas, mas para nós o que importa agora é ser tomado por Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos todo esse incentivo da contemplação. Por que leio a Bíblia? Por que me dedico a ela? Não é para que eu domine ela, irmãos. Pelo contrário, é para que ela me domine. Por que temos que ler todos os dias? Por que temos que orar todos os dias? Por esse monte de coisa que Deus está fazendo, irmãos. Nós estamos vivendo, irmãos, esse tempo que precede a volta do nosso Senhor. Estamos vivendo esse tempo que precisamos contemplar, precisamos desejar, irmãos. Isso precisa começar a brotar, não tem que sair da letra ali, aquela letra morta, precisa se tornar viva. Maranata, hora vem. Sabe, irmãos, acordar de manhã, antes de colocar os pés no chão, coisa simples, eu sei que muitos de vocês fazem, outro tanto não faz, mas eu digo, bom dia, Senhor, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Alma, bom dia, Senhor Jesus, meu Rei, obrigado por mais um dia. Sabe, irmãos, é ter esses momentos com Ele, é dizer, Jesus, vem comigo. Nós estamos aí, irmãos, se vocês agora ficaram sabendo, prestes a uma mudança terrível em nossas vidas. Terrível no bom sentido. Mas, irmãos, Deus é testemunha. A nossa principal oração lá em casa, pastor Angélica, sabe qual é? Deus, eu sei que se o Senhor me mandar para o deserto, eu sei que se o Senhor me mandar no meio da África, cercado de leões, se a tua presença estiver, os leões não vão me tocar. Se eu entender que é o Senhor, que sou eu, Senhor, que tenho que ir, se somos nós, tudo vai cooperar, não vai faltar recurso, não vai faltar provisão, não vai faltar saúde, não vai faltar alegria, não vai faltar unção. Porque a nossa oração, eu disse, Deus, eu vou tomar as palavras de Moisés, de Êxodo 32, 33, irmãos. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir para o lugar. Não importa, irmãos, nós já pesquisamos muita coisa de lá. É uma cidade próspera. E nós achávamos que tínhamos conhecido Timbó, Santa Catarina, uma cidade que me parece que era do Brasil, de tão próspera que era. Mas essa, irmãos, é ainda mais próspera. Mas nós não nos movemos por isso, nós nos movemos pelo Senhor, irmãos. Eu e a minha casa, e eu creio que a tua também, se move pelo Senhor. E nós oramos a mesma coisa que Moisés. Senhor, o anjo é bom, Senhor. Quem não quer um anjo indo à tua frente, tremendo? A terra da promessa, a terra que eu prometi dar aos vossos pais, a terra é maravilhosa, manda leite e mel, tem riqueza sem pobre, tem prata, tem um monte de coisa nela. Mas ainda que a terra seja boa, ainda que o anjo seja bom, eu prefiro o Senhor. Eu quero a tua presença, Senhor. É com ela que eu quero viver os restos dos meus dias. Não importa se é para 10, se é para 5, se é para 15, se é para 20, ou se é para 1000 pessoas lá. Porque o foco, o coração da nossa casa é o Senhor, é a presença dEle, é a presença de Jesus, irmãos. É isso que precisamos. Irmãos, inegavelmente, nós vamos sentir muita saudade de vocês, irmãos. 8 anos andando junto, batendo, se revelando, e vai aqui, vai ali, sangue na canela. Vamos sentir saudade, vamos chorar de saudade, irmãos. Mas se o Senhor estiver conosco, nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar, porque Ele é tudo. Se nós tivermos Ele, somos plenos, somos completos, irmãos. A glória de Deus vai descer naquele lugar. Assim como vai descer na tua casa, na tua família. Se coloque de pé, irmãos. Aleluia! Nós estamos aqui, Jesus, nesse tempo, nesses minutos de contemplação. Contemplamos a tua glória, contemplamos a tua face, Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Enquanto te contemplamos, vamos sendo curados. João, Senhor, o apóstolo João foi sendo transformado.
transformado enquanto ele te contemplava. Os leprosos foram curados enquanto te contemplava. Ah, Jesus.